Tem dias em que tudo parece inútil. Você acorda, faz o que tem que fazer, sorri quando é esperado, responde mensagens, cumpre obrigações. Mas por dentro, uma pergunta paira no ar. Silenciosa, desconfortável, inevitável. Qual o sentido de tudo isso? E o pior, ninguém percebe que você está se perguntando isso, porque você funciona bem, você é normal. Mas só você sabe o quanto tudo tem parecido. Sem vida. Você tenta ignorar, tenta se distrair, mas ela está ali, te observando no espelho, enquanto escova os dentes, te encarando quando o dia termina e o silêncio da noite começa a falar mais alto do que todos os ruídos do mundo. Se você já se fez essa pergunta e nunca teve coragem de verbalizá-la, fica comigo até o fim. E antes de continuar, faz algo simples. Se inscreve no Psicopleno agora. Não por obrigação, mas porque talvez esse vídeo seja exatamente o que a sua alma silenciosamente procurava. A parte mais difícil é que ninguém percebe, porque você funciona. Você entrega no trabalho, cuida da casa, responde aos amigos, mantém a aparência. Para o mundo, você é um exemplo de equilíbrio. Mas só você sabe o quanto tudo isso é frágil. Só você sente o quanto está existindo no automático, sem sabor, sem brilho, sem sentido real. Essa sensação de vazio não é frescura, não é drama, não é preguiça. É o grito mais profundo da sua existência, tentando entender se ainda vale a pena repetir uma rotina que te consome por dentro. Você se tornou alguém eficiente, mas emocionalmente ausente. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza, então ouve agora com atenção. Você não está sozinho. Há milhares de pessoas vivendo exatamente o mesmo conflito, e muitas delas também não sabem como pedir ajuda. Mas talvez, hoje, aqui, você tenha começado. Albert Camus, um dos pensadores mais provocativos do século XX, chamou isso de absurdo. O absurdo de viver em um mundo que não oferece garantias, respostas definitivas, nem promessas cumpridas, enquanto dentro de nós pulsa uma sede insaciável por sentido. É como estar em um palco sem roteiro. Você entra em cena, improvisa falas, sorri quando esperam que sorria, se emociona quando acham que você deve. Cumpre seu papel. Mas o tempo todo se pergunta: estou mesmo vivendo a minha história ou apenas repetindo o script que alguém escreveu por mim? Camus não via esse confronto como uma fraqueza. Ele via como o momento mais importante da consciência. Segundo ele, reconhecer o absurdo da vida não é um fim, é um começo. Porque é só quando admitimos que o mundo não entrega um propósito pronto que podemos começar a criar o nosso. Não por rebeldia, mas por sobrevivência. Não por vaidade, mas por dignidade. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, percebendo que não dá mais para viver no automático, que algo dentro de você está pedindo uma reinvenção. E não é algo pequeno, é o seu ser inteiro pedindo socorro. Talvez você não consiga mais aceitar aquela felicidade pasteurizada que te ofereceram, aquele caminho do sucesso que parece certo, mas não ressoa com quem você é. E se for esse o seu momento, quero te convidar a dar um nome para isso. Nomear é reconhecer. Nomear é validar. Se sua vida fosse um filme hoje, que título ela teria? Escreve nos comentários, porque dar nome à dor é um ato de coragem e talvez seja o primeiro passo para reencontrar sentido. Você já percebeu como às vezes até os seus próprios sonhos começam a perder o brilho? Você os escreveu, os perseguiu, lutou por eles. Talvez até tenha conquistado alguns, mas de repente se vê olhando para tudo aquilo e se perguntando: era isso? Não há frustração explícita, não há escândalo. Só um silêncio pesado, um não lugar emocional que ninguém entende, nem mesmo você. É como se o mundo tivesse te prometido que aquele caminho traria sentido, que bastava seguir os passos certos, estudar, trabalhar, conquistar, e tudo faria sentido.
Mas você chegou lá, e o que encontrou foi um lugar bonito, mas vazio, decorado com conquistas que não conversam mais com a sua alma, como um cenário montado para agradar plateias que nem estão mais assistindo. E o que você faz com esse vazio? Tenta preencher. Com tarefas, com novos projetos, com viagens, com metas mais ousadas. Mas mesmo no meio da correria, algo dentro de você continua perguntando: e agora? Albert Camus olhava diretamente para essa pergunta. Ele dizia: o verdadeiro problema filosófico é o suicídio. Não no sentido literal, mas simbólico. É o momento em que alguém olha para a vida, não encontra nenhuma razão para continuar. E mesmo assim, escolhe continuar. Escolhe não fugir, não anestesiar, não se esconder. Escolhe permanecer. Se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque sua alma reconheceu essa mensagem. Então, clica agora em inscrever-se e compartilha esse vídeo com alguém que também carrega esse vazio sem conseguir explicar. Talvez isso seja o que o coração dessa pessoa precisa ouvir. Essa escolha pode mudar o que vem depois. Agora, responde nos comentários: qual foi o sonho que você alcançou? E mesmo assim, não te preencheu como esperava. Colocar isso em palavras pode abrir um espaço profundo dentro de você, um espaço onde talvez nasça um novo sentido. Talvez você não tenha percebido, mas existe uma revolta silenciosa dentro de você. Ela não grita, ela não quebra nada, mas está ali, todos os dias, empurrando você para fora da cama. É aquela força estranha que te faz continuar mesmo quando tudo parece desabar. Você acorda, se arruma, vai trabalhar, cuida dos outros, entrega o que esperam de você. E no fim do dia se deita perguntando: até quando eu consigo viver assim? Camus dizia que essa revolta é uma das expressões mais sublimes do ser humano. Continuar mesmo sem garantias de sentido é um gesto de coragem. Mas essa coragem precisa ser cuidada, porque se você segue apenas por inércia, sem parar para se ouvir, um dia a alma grita. E quando esse grito vem, não adianta mais fingir. Não há distração que silencie uma alma exausta. É nesse ponto que muitos quebram, mas também é onde alguns despertam. E talvez esse vídeo seja justamente o momento em que você percebeu: eu não estou bem e não posso mais fingir que estou. Se for esse o seu caso, respira. Você não está quebrado, você está despertando. Esse despertar não é bonito, não é instagramável, mas é profundamente verdadeiro. É quando você olha para si mesmo, sem máscaras, sem justificativas, e reconhece: eu preciso de algo que me nutra de verdade. E é aqui que entra um novo tipo de escolha. Uma escolha pela verdade, pela presença, pela escuta interior. E, acima de tudo, pela coragem de continuar. Não porque tudo está bem, mas porque você decidiu não se abandonar mais. Escreve aqui nos comentários com toda a liberdade. Qual parte sua ainda está resistindo a viver com autenticidade? Pode ser uma palavra, uma imagem, um sentimento. Algo seu, algo real. Albert Camus dizia que o ser humano vive em constante busca por sentido, mesmo sabendo, lá no fundo, que talvez esse sentido nunca venha. E isso não significa que a vida seja vazia, significa que talvez ela seja neutra, que o universo não nos entrega um propósito pronto, mas nos oferece o espaço e o tempo para criar um, se tivermos coragem de olhar para dentro. Fomos ensinados desde pequenos que tudo precisa ter um porquê, um motivo nobre, uma explicação racional. Mas e se a resposta não estiver no porquê? E se a pergunta certa for: como eu escolho continuar, mesmo sem entender tudo? O mito de Sísifo, usado por Camus, é a imagem perfeita disso. Um homem condenado a empurrar uma pedra-montanha acima todos os dias, apenas para vê-la rolar de volta, uma rotina sem fim, sem glória, sem recompensa. E ainda assim, ele continua. E se Sísifo estiver consciente?
E se ele aceitar o absurdo da sua tarefa e mesmo assim escolher vivê-la com dignidade? Nesse momento, diz Camus, Sísifo se torna livre. Porque o absurdo não vence quem acorda todas as manhãs, encara a dor, encara a repetição, encara o vazio e ainda assim continua. Essa mensagem não é sobre aceitar a dor com passividade. É sobre transformar a dor em ponto de partida. É sobre olhar para o caos e dizer: ok, talvez nada faça sentido, mas eu ainda estou aqui, e enquanto eu estiver aqui, posso escolher como caminhar. Agora escreve com intenção. Mesmo sem entender, eu continuo. Essa não é uma frase bonita. É um posicionamento, uma decisão de quem entendeu que não há mapa perfeito, só passos reais, todos juntos, dias. Talvez você já tenha vivido aquele momento em que o mundo desacelera por dentro. As conversas perdem o gosto, os dias se repetem, e o futuro parece só mais um passo em círculo, sem avanço real. É aí que você começa a se perguntar se tem algo de errado com você. Porque o mundo parece seguir, e você estagnou. Ou pior, está andando, mas sem direção, se movimentando, mas sem sentido. Albert Camus chamou isso de o despertar do absurdo. É quando o véu cai e você enxerga a vida como ela é. Crua, imprevisível, injusta, silenciosa. Um mundo onde a felicidade plena é um mito, a justiça total talvez nunca venha, e o manual de sentido, que prometeram simplesmente, não existe. Mas esse despertar, por mais doloroso que seja, pode ser libertador. Porque quando você para de esperar que o mundo preencha as suas lacunas, começa a preenchê-las com a sua própria presença. Quando você deixa de buscar justificativas externas, começa a ouvir a única voz que realmente importa. A que vem de dentro, a sua intuição, sua sensibilidade, sua verdade. É nesse ponto que a vida deixa de ser um labirinto que te engole e se torna um caminho imperfeito, mas seu, com tropeços, com pausas, com sombras, mas seu. E agora, quero propor uma pausa sincera. Escreve aqui nos comentários uma coisa que você gostaria de voltar a sentir, algo que o tempo, a dor ou o cansaço levou, mas que ainda mora aí dentro, querendo voltar. Pode ser uma palavra só: leveza, fé, entusiasmo, encanto. Esse comentário não é um pedido, é uma semente. Camus propôs algo essencial. Viver não precisa de garantias para ter valor. Às vezes, só o fato de continuar é um ato de ousadia. É olhar para o vazio, preparar um café e dizer: hoje eu continuo, mesmo sem saber onde isso vai dar. Só que tem algo importante que você não pode esquecer. A ausência de sentido não é ausência de valor. Só porque você não entende tudo agora, isso não significa que sua vida não tenha impacto. O seu silêncio pode estar sendo um alívio para alguém. A sua luta invisível pode estar dando força para alguém que te observa em silêncio. A sua presença, mesmo cansada, ainda sustenta muita coisa. Talvez você ache que ninguém percebe, mas o simples fato de você continuar já é uma forma de amor. Amor por si, amor pela vida, amor ainda que ferido. Agora quero propor um exercício simples, mas poderoso. Escreve nos comentários: mesmo sem sentido, hoje eu. E completa com algo que você fez hoje, por menor que seja. Respirei fundo, cuidei de alguém, trabalhei com esforço, abracei um amigo. Esse gesto é um lembrete de que você ainda está aqui. E isso já é muito. Chegamos ao fim, ou talvez ao ponto em que tudo começa a fazer sentido de outro jeito. Porque o que você ouviu aqui não foi uma resposta pronta, foi uma travessia pelo caos, pelo silêncio, pelo peso do absurdo, até a possibilidade de criar um novo significado. Albert Camus não escreveu para te dar certezas, ele escreveu para lembrar que mesmo sem respostas, o ser humano pode florescer.
E o que ele propôs com o mito de Sísifo, no fundo, é isso: que talvez não exista redenção no final da montanha. Talvez a pedra sempre role de volta, mas ainda assim existe liberdade no ato de continuar. Existe beleza no movimento, existe profundidade no gesto simples de escolher viver, mesmo quando o mundo inteiro parece te convidar a desistir. O mito de Sísifo não é apenas uma punição, é um convite. Porque empurrar uma pedra todos os dias pode parecer castigo. Mas e se for treino? Treino para suportar o peso do que vale a pena. Treino para persistir mesmo quando tudo grita desistência. Treino para descobrir que o que pesa também forma. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. E isso só se revela para quem insiste em continuar, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, mesmo com lágrimas nos olhos. Escreve aqui nos comentários: eu escolho continuar. Essa frase não é só uma reação ao vídeo, é uma declaração silenciosa de vida. E se esse vídeo falou com a sua alma, se ele tocou partes que estavam caladas há muito tempo, compartilha com alguém que também está tentando empurrar sua pedra sozinho. E por favor, não vá embora sem se inscrever no Psicopleno, porque aqui não entregamos respostas prontas, entregamos espaço para quem quer se tornar inteiro, mesmo no meio do caos.